O Off The Max está de volta e com mais um convidado especial para o nosso quadro. O papo da vez é com o bicampeão do ADCC, Leozinho Vieira, líder da Checkmate, professor de jiu-jitsu que foi peça fundamental para Marcos Buchecha chegar ao topo da modalidade. O Faixa Preta conversou com a gente sobre a sua carreira, o trabalho no One Championship e o futuro do jiu-jitsu. Vem saber mais sobre Leozinho nesse bate-papo solto, como você nunca viu. Fala galera, mais um episódio do Off The Match, desta vez especial. Ao meu lado aqui, professor Leozinho Vieira, bicampeão do ADCC, campeão mundial e o líder de uma das maiores escolas de jiu-jitsu da atualidade, Checkmate. A gente vai conversar bastante sobre a vida dele, conquistas, momentos. Leozinho, é um prazer receber você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Prazer é meu estar aqui, ainda mais de frente para aqui para a praia. Ótimo. Estamos aqui direto de Balneário Camboriú, cobrindo o ADXC. O Leozinho também está aqui acompanhando os atletas da Checkmate, dando dicas, informando, ajudando a direcionar os atletas que estão nesse início de carreira profissional também. E a gente vai falar bastante coisa. Estamos com uma vista linda aqui, não dá para mostrar, mas depois eu faço uns takes para você de frente para a praia. Leozinho, queria que você começasse falando esse teu momento atual da tua vida, agora empresário, vice-presidente do Grappling no One, líder da Checkmate, sempre fazendo várias coisas e tudo com a nota 10. Cara, eu acho que, a vida parece que, o meu posicionamento no One, parece que a vida veio, o meu esporte, minha vida esportiva me preparou para esse momento, né? Então, eu costumo, me categorizar primeiro como o pai da minha família, né? Sim. Mas aí eu tenho a minha jornada como professor e chefe de equipe, que é o mesmo tipo de relacionamento, e tudo que eu me proponho a fazer, eu tenho certas coisas para poder perguntar, e com família e tudo, para poder a dedicação, né? Eu não gosto de fazer nada pela metade, mas a vida vai empurrando responsabilidades, foi me empurrando responsabilidades que muitas vezes eu não queria, mas eu aprendi a aceitar e estudar para poder ter a responsabilidade. E eu acho que é um processo natural. O atleta que vira competidor, o competidor vira o professor virou chefe de equipe. E eu acho que essa fase agora de organização, trabalhar numa organização de evento, é uma contribuição a mais que eu consigo fazer para o esporte, não só para a minha equipe, mas é algo muito maior para toda a comunidade do jiu-jitsu. Foi irado demais. E você falou aí, você é pai, chefe de família, ainda divide seu tempo com várias obrigações que requerem muita atenção. Você acredita que essa sua excelência também vem por conta de você ter sido atleta, ter tanta dedicação? Isso reflete hoje também, Leozinho? Cara, eu tenho certeza que a dedicação é um compromisso pessoal, né? De você se empenhar, de dar o seu melhor e buscar o seu melhor no que você faz, né? Com os recursos que você tem. Então, isso independente. Desde a minha época de treinar, eu sempre quis treinar o máximo possível, ter a melhor performance possível. E eu treinava, sempre abria a minha cabeça para poder treinar outras modalidades, para poder trazer coisas para minha performance. E a mesma foi como professor, entendeu? Estudar coisas diferentes para poder empenhar nos meus atletas. A mesma maneira como chefe de equipe, eu líder, e estudar sobre liderança para poder ter uma liderança que eu achava que convinha aos meus princípios e valores. E hoje, dentro da gestão da vice-presidência do Grappling do One, também de criar uma questão, por mais que eu seja linkado à Checkmate, entendeu? Mas criar uma plataforma que seja justa, que seja ética e que lhe dê oportunidades para todos os atletas do jiu-jitsu. Interessante ver o One investindo no grappling agora, né? Pós a ADCC ali, a última edição em 2022, deu uma crescida muito grande. E qual que é o projeto que o One tem pro grappling, Leozinho? Cara, os caras querem chegar? Eles não querem competir com ninguém. Eles são muito
eles são muito, nós somos hoje em dia falando, de oportunidades, né? O Chatri, ele é um atleta profissional de Muay Thai, que teve o Muay Thai muito semelhante ao Jiu-Jitsu, sempre foi uma luta que teve, nos seus primórdios, foi muito estereotipado pelas mesmas coisas que o Jiu-Jitsu passou, de comunidade e de não ter grandes acessos esportivos. O Chatri foi um cara que a história dele, assim, resumidamente, ele foi um cara que, através do Muay Thai, ele veio de família pobre, entendeu? Que veio fazer faculdade, se formou e aí abriu a Evolve, que é uma academia relacionada a esporte, e depois com o One ele viu a oportunidade de abrir a arte marcial, entendeu? Frustrado com os eventos de MMA que tinham, ele queria mostrar a verdadeira essência dos artistas marciais. E aí ele virou a referência dentro desses atletas, trouxe o Muay Thai para dentro do MMA, e aí sim trouxe o kickbox, trouxe outras modalidades, e fez com que outras modalidades tivessem o mesmo status. E essa foi a proposta que chegou a mim, né? De querer fazer o jiu-jitsu ter o mesmo status do lutador de MMA, entendeu? Tanto que o One não faz um evento diferenciado. Não é um evento à parte de grappling. Ele poderia fazer um evento à parte de grappling, mas ele não. Ele coloca as lutas de grappling como main event da luta principal de MMA. Então, nós temos uma posição dentro da plataforma do One que nenhum outro evento tem. A gente está dentro de uma plataforma que streaming os vídeos para mais de 160 países. Nós estamos lutando somos tratados da mesma forma como os campeões mundiais do MMA. E eles estão estamos fazendo essa luta dentro desse evento, né? Então essa foi a proposta. A proposta foi trazer esse status para o lutador. E uma visão bem empática do Chatri, de querer ajudar a modalidade. Um desafio enorme para a gente, para mim principalmente, porque dentro de um mundo de modalidades de strike, que lá nós tínhamos o MMA, o kickboxing e o Muay Thai. A proposta era trazer o grappling, a única luta agarrada, entendeu? Dentro dos fãs de luta, entendeu? Você trazer uma modalidade, ele estava se arriscando bastante, mas acreditou em mim, em poder criar esse dinamismo que ele esperava. E o resultado foi bem positivo, as lutas tiveram um bom feedback dos fãs, né? E tem crescido cada vez mais e tem aberto oportunidades aí que eu nunca vi outros lutadores de grappling terem. E, Leozinho, eles têm planos de vir para o Brasil um dia? Eu sempre vejo ali que a galera fica empolgada de ver um evento desse esporte no Brasil. Já teve essa conversa ou ainda não? Sim, já teve essa conversa, tem algumas. O One se preocupa muito em contar a história dos lutadores deles, né? Então, diferente de muitas organizações são, principalmente de MMA, ela é motivada pelo drama que os atletas fazem para poder criar a situação, para poder ganhar mais visibilidade. O One conta a história, ele conta a história, o que o Vitor fez até aqui para ele poder se tornar o artista marcial que ele é hoje. Sim. Então ele vai lá na sua infância, trabalhou com isso, teve uma infância assim, e aí ele virou campeão. Então ele quer transformar todos os lutadores nesses heróis locais e com isso motivar outros a quererem fazer a mesma coisa, entendeu? Então essa é a pegada do One, é contar a história do negócio. E tendo campeões em diferentes países, né, eles querem levar os eventos para todos esses países que eles têm esses campeões, né? E nós temos vários brasileiros que são fenômenos, que são campeões dentro do evento, que são muito importantes, relevantes dentro da organização. Então eles têm a ideia de entrar nesses países. Existem barreiras que sejam financeiras ou que sejam administrativas que vão se rompendo. Ele é uma organização que
O Covid eles estavam para poder fazer muitos projetos antes do Covid, o Covid parou um tempo, então agora eles começaram já, o evento a gente já trouxe para os Estados Unidos ano passado, esse ano nós vamos ter 2 eventos dentro dos Estados Unidos, mas existe a possibilidade de vir para o Brasil o próprio One, né? E nós temos dentro do grappling outras além do produto do One, a gente tem um novo produto que vai ser lançado, que vai ser um produto grappling, que vai ser lançado para poder fomentar e aumentar mais ainda a nossa comunidade de grappling, recrutando novos campeões, novos atletas para o One. Irado. Hoje a gente tem, se eu não me engano, 3 categorias, 3 campeões, é o Mike, Cade e o Tai. Tem planos de abrir mais isso? Já pensando nisso aí que você falou, fazer tipo uma seletiva para ir trazendo mais atletas até criar novas divisões? Isso. A visão que eu tenho, que nós temos, assim, é ter mais categoria. O problema é que o efetivo que a gente tem, nós temos um evento por mês. Dentro de um evento por mês, no card eu tenho 1, 2 vagas de grappling. Então eu tenho poucas lutas para serem oferecidas para o grappling. E o atleta de grappling ele luta muito constante, né? Então, o mito que se levantou é que a gente é muito restrito, que a gente tem muito isso. Mas nossos atletas podem lutar tudo, entendeu? Então, o Cade nosso campeão, cinturão, mas acabou de lutar casado de kimono, entendeu? Então, a gente abre as oportunidades para todos eles lutar. Nós reconhecemos que o atleta do grappling ele precisa estar ativo, precisa lutar e nós temos um bom relacionamento quanto a isso. Existe uma liberdade, né? Agora nós temos que priorizar, o evento precisa priorizar esses atletas que lutam. Então a gente tem o programa de grappling está crescendo, entendeu? Então a ideia já existiu um produto que se chama Road to One, né? Então esse Road to One ele é um recrutador de novos talentos para lutar. E nós iríamos fazer o primeiro um evento no Catar, que foi esse evento agora, no Catar. Mas aí a ideia cresceu tanto que ela vai se transformar numa seletiva que vai rodar o mundo todo. Essas seletivas as seletivas vão ser competições com as nossas regras, que vão formar campeões nessas seletivas. Esses campeões vão lutar dentro de um mundial, de um novo evento, e o campeão dessas categorias vão ter contratos assinados no valor de $100 mil em 2 anos. E essas categorias já são as que a gente tem, que é a do Mike, que é 135, a 170 pounds, que é o 170 pounds do Cade, e 185. Mas vamos ter a categoria do 155, vamos ter uma categoria mais pesada no 205. Então vamos criar algumas outras categorias para poder ser mais distribuído. Mas também com essa questão de ter mais competições, então eu consigo ter mais categoria. O problema que a gente tinha até agora, que como a gente tinha que ter um número reduzido de categoria pelo número de oferta que a gente podia oferecer. Então não dava eu ter 5 campeões, 5 categorias e ter esses caras esperando muito tempo para lutar. Então eu tive que levantar a categoria e escolher 2, 3 categorias que a gente podia ter 3 campeões, os 3 melhores que a gente acreditava que poderia levantar essa bandeira do nosso produto junto com aquilo que a gente acreditava. Então o caráter, a entrega da luta, aquele perfil de atleta que a gente gostaria de ter. E aí a categoria acabou sendo exatamente a categoria que a gente criou para o Mike, a categoria que a gente criou para o Cade e, consequentemente, a próxima categoria que criamos agora para o 185 com que vai lutar, o campeão é o Tai. E o Isaac, né? O Isaac que vai ser a próxima luta. Contender. E, Leozinho, queria que você explicasse mesmo assim mais para o público brasileiro que o Mike é o campeão dominante lá na divisão mais leve e o One chegou a assinar com Thalisson, Diego Pato, Lucas Bad Boy, mas eles nunca foram chamados para lutar ainda, não apareceram. Mas já foi feito um convite da organização para algum brasileiro contratado lutar com o Mike? Porque parece que
que os fãs veem que ele não tá tendo lutas difíceis, lutando com brasileiro ou que atletas que estão realmente no grappling. Aí, acho que você nunca teve a oportunidade de falar isso, eu queria saber se sim ou se não e como você vê isso. Sempre tiveram ofertas, todas foram negadas, tá? Então, na verdade, o Pato foi um dos únicos que aceitou, mas existe uma restrição de peso, uma dificuldade de ter que bater o peso. Ele teve uma lesão nesse meio tempo todo, mas ele teve, tirando a lesão, ele teve mas foi um dos que aceitaram. Todos os outros recusaram de ter a primeira luta com o Mike. O que eu entendo a hipótese de falar assim, eu quero fazer uma luta antes, entendeu? Mas o problema é que entra em alguns problemas. O problema é que a gente entra no seguinte, a questão de eu ter poucas lutas para oferecer. Então, se eu tenho uma luta para poder fazer no 135, e se eu deixo de fazer o campeão lutar, para poder lutar alguém que vai lutar pro campeão, eu faço o campeão ter menos privilégios. Então, eu crio, o campeão ele tem a prioridade em luta. Então, eu preciso criar o contender. Da onde vem o contender? O contender vem da situação que acontece no mundo da comunidade de jiu-jitsu. Quem foi o campeão mundial no Gui? Quem está sendo campeão da DCC, quem está sendo mais em evidência e relevância hoje dentro dessa categoria. Então esses caras são as pessoas que eu chamo. Muitos deles têm contratos assinados, muitos tinham contratos assinados antes de eu trabalhar na organização, mas eles nunca lutaram por não bater o que eles esperavam com o que o evento oferecia. Mas as lutas sempre foram oferecidas de um critério justo para todos, baseado em performance em competições, mas não lutaram, nenhum deles lutaram realmente porque não quiseram esperar uma outra oportunidade. Agora falando um pouquinho para a tua carreira, Leozinho, campeão mundial da IBJJF lá no Tijuca ainda, o que tu lembra daquela conquista, ver o jiu-jitsu naquela época e o que acontece hoje? Muito diferente, né, Leozinho? Cara, eu vou atrás, assim, tipo, eu comecei com 8 anos de idade, eu tenho 48, tenho 40 anos nesse esporte. E as primeiras competições, principalmente mesmo assim, quando eu era faixa azul, roxa, muitas das competições eram estacionamento alugado, debaixo do sol do Rio de Janeiro, naquele tatame que era palha de arroz. Ficava tão quente que o pessoal jogava água de mangueira para esfriar o tatame para a gente poder continuar lutando, descolando sola do pé, ninguém queria fazer guarda porque deitava naquele chão. Aí vinha chuva, porque estava no estacionamento, a chuva, todo mundo entrava nos carros, aí passava a chuva, todo mundo voltava para lutar de novo, tatame às vezes encharcado. Foi essa maneira que começou, né? E ver todas as transformações que foi passando e poder ter visto tudo isso, cara, eu me sinto muito privilegiado, entendeu? E hoje estar na posição que eu estou de poder ajudar dentro das organizações é melhor ainda. Agora, nada vai ser como o Tijuca, entendeu? Era uma pressão enorme, era uma portinha de entrada, uma portinha de saída, era muita gente, era uma pressão enorme. E muito legal, tipo, aquela vibe ali. Mas eu acho que são momentos vividos. Eu acredito que se você pegar qualquer um de hoje em dia, vai falar a mesma coisa da pirâmide. Amanhã, se a gente não tivermos mais na pirâmide, se o Mundial for em algum outro lugar, quem lutou na pirâmide fala, meu irmão, a pressão da pirâmide era diferente. Muitos não vivenciaram o Tijuca, vivenciaram a pirâmide. Eu acho que tipo, vai ser uma coisa que a gente vai ter o mesmo carinho, a mesma lembrança. E eu vejo porque o meu filho foi lutar o Pan-Americano Kids um tempo atrás, e quando ele entrou na pirâmide, a primeira coisa que ele falou para mim, falou assim, pai, eu vou lutar onde o Bochecha é campeão. Então você tem essa pressão de dentro da pirâmide, entendeu? E essa mesma sensação que quem teve essa escola, essa luta dentro lá do Tijuca, entendeu? Foi bacana. E aí foi, tipo, a gente vê as fotos, a gente guarda com muito carinho, entendeu? E é muito bom poder relembrar aqueles momentos. Né? Do teu primeiro título mundial lá, Leozinho, como é que foi pra você o dia assim? Você acorda diferente quando você tem a sensação de que tu vai ser campeão mundial? Ou não, pra você era mais um dia comum? Como é que foi aquela conquista pra você? Cara, eu acho que eu acordo que nem tu não acordava, cagado, entendeu? Normal, entendeu? Porra, não acordo, não tô nem aí. Não, eu não tinha, comigo não tô nem aí. Era ou eu ia matar ou eu ia morrer, eu não tinha outro compromisso, entendeu? Eu só tinha o plano A, que era, meu irmão, só era um plano só,
era fazer acontecer, entendeu? E obviamente ficava muito puto se perdesse, entendeu? Essa era. Então era com muita responsabilidade que eu acordava, que eu ia, entendeu? Agora eu sabia administrar muito essa tensão, essa adrenalina toda, eu sempre soube muito administrar muito isso, entendeu? Tive passar por isso, fazia bons treinamentos, então isso tudo, você ter um treinamento dedicado, ter um camp bacana, entendeu? E você ter um tipo de... E eu acho que eu tipo, fui também, assim, eu tive um equilíbrio emocional muito bom, que você não aprende na academia, mas que eu aprendi através da minha religião, do que eu acredito, da educação que eu tive em casa, para poder controlar emocionalmente, para poder ter performance no dia. Mas eu acordava como todo mundo que vai lutar no campeonato acorda, entendeu? Quem falar que é diferente, beleza, a não ser que você não se preocupe tanto, né? Então, tipo, sim, beleza. Mas eu acordava com muita responsabilidade de querer fazer o melhor. Não por mim, mas também porque eu sempre lutei com uma carga de responsabilidade para minha família, porque eu vim de uma família humilde, entendeu? Nunca passamos necessidades, mas muitas coisas eram contadas, ou eram escassas, eram contadas. E isso eu queria romper isso, entendeu? Então, tipo, eu sabia. E aí, quando eu entendi que o esporte poderia ser essa possibilidade, entendeu? E não ia ser através dos estudos, eu me dediquei e eu sabia que aquilo ali poderia impactar não só na minha família, mas também no futuro da família que eu ia vir de construir, entendeu? Então era com muita pressão que eu exigia. E o primeiro mundial foi em 96, eu era faixa marrom, eu lutei de faixa marrom. Eu era um soldado, a obediência que eu tinha em casa para meus pais é a que eu dedicava aos meus professores. E eu soube depois que existia a possibilidade de eu fazer já o primeiro de faixa preta, mas eles optaram não em lutar de faixa marrom. E eu fui lutar de marrom, fui campeão de faixa marrom em 96. Meu irmão de faixa azul, talvez juvenil ou adulto, Ricardo. Mas foi o primeiro mundial. E ali foi um filme, né? Porque a gente vê a bandeira, fizeram todo um hino nacional. Foi muito legal. As competições não eram tão formais como foi ali. Então foi muito bacana, entendeu? Viver aquele esporte que já estava ganhando uma dimensão bem diferente do que quando eu era faixa azul ou roxa, entendeu? E participar daquele mundial foi se estabelecer na categoria, ganhar confiança para poder ir para a faixa preta depois, entendeu? Então foi bem especial. Na faixa preta você ganhou 99, né? 97 eu fiz a final com o Márcio Feitosa, aí eu fiquei em segundo, perdi a final com o Feitosa. 98 fui campeão na mesma categoria, ganhando do Feitosa na final. 99 eu perdi para o Roller na semi. E 2000 eu perdi para o Shaolin. E foi quando abriu as outras oportunidades de outras federações e também de outras modalidades de luta, que veio sem kimono, o ADCC iniciou em 2000. Então de 98 para 2000 foi uma mudança assim, muito grande para o esporte naquela época, né? Começou a ter o ADCC, mais oportunidades. Eu queria que você falasse por que você não retornou ali a ficar competindo mundial. O que você viu que tua mente naquela época, Leozinho? Cara, eu sempre soube assim, eu sempre fui muito assim, sempre soube a minha identidade, quem eu era. Eu sempre sabia, desde moleque, eu sempre sabia o meu posicionamento dentro da família, quem eu era, o que eu poderia fazer. Esse era um ponto. O outro, eu sempre soube da minha proposta, ou seja, dos meus objetivos de vida, né? Então, o porquê que eu competia. Eu sabia muito, desde cedo, o porquê que eu competia, né? Então, eu nunca quis lutar para ser campeão mundial várias vezes. Eu não me incomodava em ser campeão mundial. Nunca me incomodei em querer ser campeão mundial. Eu queria os recursos que o título que o título poderia me trazer. Quando o título não mudar, quando o título deixou de ser o que mudaria, eu fui atrás dos outros recursos. Entendeu? Foi quando começou a ter outras federações que pagavam, e aí teve conflitos entre federações, conflitos dentro da equipe. Foi quando começou, porque a gente está aqui em 96, né? 96, 97, 98, 99 e 2000. Me dediquei ao jiu-jitsu. Nessa ali,
No 2000 foi quando teve duas federações brigando entre elas, entendeu? Só que até ali todo mundo lutava e nunca me ganhava dinheiro, né? Aí teve uma federação que começou a pagar dinheiro. E aí eu era um lutador. Você como lutador, você quer... Sim, eu sabendo, entendeu? Então eu queria precisava ter recursos para minha família. Eu sabia de onde eu estava vindo. O Sem Kimono, ele veio em 2000 com a DCC, entendeu? Então, e aí teve outros fatores que muitas vezes as pessoas não percebem. Mas, por exemplo, eu lutei 4 competições na faixa preta. Meu primeiro ano na faixa preta, eu lutei e fiz a final com Feitosa. Lutar com alguém da Gracie Barra naquela época, cara, era muito difícil. Hoje em dia é muito justo as lutas, entendeu? Por mais que a regra seja complicada, hoje em dia você tem câmeras, você tem outros recursos, a internet abriu a crítica, entendeu? Hoje em dia as pessoas se entendem, mas naquela época você estava numa construção de um esporte a equipe tinha um controle da federação. Entendeu? Então eu lutava com o Feitosa era um cara que representava muito pro esporte, entendeu? Sim. E aí a decisão da minha luta com ele, tendo o juiz sendo alguém da academia dele, é muito difícil. Então eu lutei com o Feitosa, a final com o Feitosa, o juiz era o Big Red, que era entendeu? Da mesma academia, da mesma linhagem. Entendeu? Então na decisão, entendeu? Eu perdi, entendeu? O segundo ano, eu lutei a mesma luta com o Feitosa, só que o juiz era um juiz neutro, foi o Parrupinha, eu fui campeão. Na próxima luta, eu lutei com o Royler, o juiz era o Gordo, entendeu? Então, eu entendo que a regra já é complicada, mas você tem um juiz que não seja imparcial, a luta fica mais difícil. Mesmo. Entendeu? Então eu comecei a entrar dentro de uma frustração do que a federação fazia, e tendo outras oportunidades se abrindo que valorizavam mais, que pagavam, e até mesmo as dificuldades talvez, mas pagavam, entendeu? E que toda competição eu entendo que vai ter as suas prioridades, vai ter alguma, mas outras pagavam. E aí foi a hora que eu saí, entendeu? Lutei em 2004, lutei o Pan-Americano, lutava algumas coisas, mas eu lutava sempre para ter existia um objetivo maior por trás, que estava atrelado ou à equipe ou a mim, entendeu? Para poder ajudar outras pessoas, entendeu? Mas eu me ausentei muito mais da federação em virtude desses acontecimentos, né? Mas eu sempre fui um atleta que tipo, muitas vezes dentro dessas lutas as pessoas, cara, mas você levantou, parecia que você a luta você não se incomodava. Eu falava, cara, a minha luta, o que me incomodava era achar alguém que tinha mais jiu-jitsu do que eu. Isso me incomodava. Porque o meu compromisso era em querer ser o melhor atleta de jiu-jitsu. Sim. Dentro da minha categoria, eu queria ser o melhor atleta de jiu-jitsu. Se alguém tivesse que usar de recursos para amarrar a luta, para me ganhar, eu provava o meu ponto. O que me incomoda, eu não tinha medo de perder, não me incomodava perder, não tinha problema nenhum em ganhar ou perder campeonato, nem ganhar e perder luta. O que me incomodaria é se eu encontrasse alguém que conseguiria ter uma linha de raciocínio mais rápida do que a minha durante a luta. Por isso que o Shaolin era um cara que me desafiava muito. Porque ele entrava para lutar, muito diferente dos outros atletas que eu lutava. Todos vinham com 1 ou 2 estratégias para poder ganhar, segurar a luta. E eu me expunha, não tinha medo de perder. Mas eu me expunha, entendeu? E eu provava meu ponto, que era, eu queria ser o melhor de jiu-jitsu. Eu queria estar à frente. Não era vitória que eu queria ter. Porém, o Shaolin me exigia demais, porque ele vinha na mesma velocidade que eu. E ele me desafiava e ele fez com que eu precisasse estar em constante mudança e atualização porque ele vinha no outro campeonato de novo. E todas as nossas lutas eram uns embates de saber, ó, vamos pra luta, vai lutar, entendeu? Então isso foi muito bacana. Mas essa foi o meu objetivo dentro do esporte, sempre foi isso. Sempre foi no autodesenvolvimento pessoal, tecnicamente, do jiu-jitsu, de querer entender de como funciona, de aprender, de poder ensinar depois, mas de entender o jiu-jitsu, de Sim. poder, entendeu? E graças a Deus, tipo,
Era a temática que eu buscava, né? E na era ali do ADCC você ficou marcado, 2003, 2005, conseguiu ganhar 2 em sequência. Queria que você falasse um pouquinho de 2003, ali ganhou do Ed Bravo. Foi uma luta que ficou marcada também. Que você lembra dessa luta, Leozinho, na sua primeira ADCC ali, né? Então, o meu primeiro foi em 2000. Que você ganhou o título, que eu digo. Ah, tá, sim. 2003. Eu só preciso voltar porque, assim, o primeiro em 2000, eu estava vindo de 2 competições frustradas porque eu não conseguia lutar na categoria que eu queria. Eu sempre quis lutar no 66, mas por questões políticas e preservação de pessoas, eu não era contratado e não existia seletivas. Você era contratado, era só convite. E eles me convidavam para lutar no 77 e deixando bem claro que eu não iria lutar no 66. Nesse evento, eu já estava fazendo faculdade, entendeu? Que foi uma porta que o jiu-jitsu me abriu, eu fui morar em outro estado, eu fui estudar, porque eu não queria ser só daquele grupo de esporte. Eu falei, cara, eu quero conhecer pessoas diferentes, eu quero ver o mundo. Aí eu fui fazer faculdade, e essa história, meu irmão, Caraca, é engraçada demais. Pode contar aí pra gente. Porque eu fui pra... Porque eu era muito do esporte a vida inteira, desde 8 anos de idade. É só jiu-jitsu, academia, casa, entendeu? E quando eu fui para São Paulo, que o esporte começou a me abrir outras oportunidades, eu tive uma bolsa para estudar. Eu falei, cara, eu vou estudar. Só que eu falei assim, eu vou estudar, mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer jiu-jitsu, eu não quero fazer outra coisa, tá ligado? Aí eu falei, pô, vou fazer direito. Eu dava aula para um pessoal lá na academia e os meus amigos eram advogados, dava aula particular para os caras falaram, cara, faz direito. Porque se você fizer direito, você sabe que você não vai, o que você fizer você não vai fazer, pelo menos ninguém vai te passar a perna, não vai ficar esperto nas leis e tal. Aí eu falei, pô, é isso aí, legal, pô, vou fazer direito. Aí fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu conversei com o cara falou, não, vou te dar a bolsa, eu vou lá fazer a prova. Eu falei, beleza. Tinha um cara que era um anjo que eu tive em São Paulo, se chama Rodrigo Gimenez. Ele faleceu alguns anos atrás, entendeu? Há um câncer que ele brigou durante muito tempo, mas, cara, foi um anjo que eu conheci em São Paulo. Um anjo, cara, aqueles caras que passam na tua vida, que só ilumina a sua vida. E ele era um brotherzaço meu. Ele que me levou também pra minha conversão. É um cara que, cara, é o anjo que cai na tua vida. E ele foi esse cara. E aí eu fui com ele, colado, eu falei, pô, Gimenez, eu vou fazer faculdade. Ele falou, pô, legal. Eu falei, o quê? Direito? Ele falou, pô, legal. Eu falei, vamos comigo? Eu tô indo lá pra faculdade fazer a inscrição. Ele falou, vamos. Aí, meu irmão, papelada pra caraca pra poder preencher. Eu dei os papéis pra ele, peguei uns. Falei, ó, faz esses daí que eu vou fazer, e bota direito, vou fazer direito. Ele falou, tá bom, preencha esses papéis aí, que eu vou preencher os daqui. Aí eu fiquei preenchendo socioeconômico, mora onde, que é um negócio mais pessoal. Sim. E ele ficou fazendo, olha lá, quer fazer que curso? Isso, preencheu o outro. Acabei rápido, entreguei o papel, entendeu? Fomos embora, entendeu? Fomos embora. Semana seguinte ele falou, pô, a prova, ele me levou pra fazer a prova. Eu fui lá fazer a prova, fiz a prova. Aí ele falou, e como é que você foi? Pô, eu falei, acho que eu fui bem, cara. Pô, fiz a prova, achei que ia ficar difícil suar, precisava até colar, mas pô, não, fiquei de boa ali, fiz ali bem, acho que eu fui bem. Meu irmão, semana seguinte saiu os resultados. Fui com ele, que ele era meu parceirão, né? Foi lá, me levou lá, aí tava tendo trânsito, ele falou, pô, vou ficar aqui no carro, vai lá e vê só o resultado, que sala que você tá, e vamos embora. Aí eu fui lá, lista de direito, cara, tinha quatro listas, meu nome não tava em nenhuma da lista. Aí eu, caraca, brother, sou muito burro, maluco, não passei. Vergonha, frustração, falei, caraca, vou ligar pra ele. Aí eu falei, qual é, Gimenez? Caraca, brother, não passei. Aí ele, caraca, tu é muito burro, te falei, cara, tu é muito burro. Eu falei, caraca, tu acredita? Ele falou, não, cara, cara, você é tão topeira que você deve estar olhando coisa errada. Eu falei, não tô, cara, tem 4 listas aqui do direito, não passei. Aí ele, direito, cara? Que direito, cara? Eu não botei você, eu botei você fisioterapia. Eu falei, fisioterapia, cara? Tá maluco? Porra, que é fisioterapia? Ele falou, porra, Léo, tu vai fazer direito pra quê? Eu falei, pô, cara, vou fazer direito. Ele falou, Léo... Olha a fisioterapia lá. Ele falou assim, aí eu fui andando, olhando, eu vi, caraca, meu nome tá aqui na fisioterapia. Eu falei, tá vendo? Eu te falei? Eu falei, caraca, mas por que fisioterapia? Ele falou, Léo, você ia fazer faculdade pra poder ser o quê? Lutador de jiu-jitsu? Eu falei, é. Eu falei, então, no final você ia fazer pra o quê? Pra conhecer pessoas? Você já viu as mulheres do direito? Comparada com as mulheres da fisioterapia? Fisioterapia tem muito mais mulher, direito tem pouca mulher. Aí eu falei, tá bom, tem um ponto. Eu falei, tá certo.
eu tenho um ponto. Tem mais mulher na fisioterapia do que no direito. O direito tinha mais homem. Fisioterapia, a minha sala realmente era 40 pessoas, eram só 4 homens, cara. Caraca, realmente. Muita mulher, né? E a gente era tudo solteiro. E aí, tipo, eu conheci minha esposa na fisioterapia. Caraca! Deu certo, velho. Ele foi um anjo realmente na sua vida, não, velho. Foi. Quanto a isso, foi. Caraca, porque foi que vários segmentos. Ele já devia ter na cabeça, assim, ele vai encontrar o amor da vida dele. Ele já sabia. É. Tanto que, e aí foi. E tipo, foi no primeiro ciclo, conheci a minha esposa no meu segundo semestre, entendeu? E a gente tá junto desde então. Desde 2000 a gente tá junto. Muita história. Aí tu foi pro ADCC, depois ele teve o primeiro 7-7, depois no segundo tu já conseguiu lutar de 66. Aí tipo, como eu tava fazendo a faculdade, respondendo ali, como eu tava fazendo a faculdade, eu não ia lutar o ADCC desse ano. Porque eu tava focado, tava em provas finais e fisioterapia, meu irmão, pegava. E eu comecei a gostar também, entendeu? E aí meu telefone tocou. E aí, meu irmão, o cara falou, o gringo falou, perguntou, vem cá, você ganha do fulano de tal? Eu falei, abriu o telefonema assim, você ganha do fulano de tal? O fulano... Aí eu falei, meu irmão, nessa categoria eu ganho de qualquer um, brother. 66, eu ganho de qualquer um. Aí ele falou, então você tá dentro, não precisa fazer a seletiva. Porque foi quando é o primeiro campeonato que eles abriram o seletivo. Sim. Aí eu falei, então tá bom. Aí minha mulher tava junto comigo na sala. Eu falei, Gleice, me chamaram pra poder ir lutar. Só que é daqui a 2 semanas. E eu, eu sempre andei, sempre fui gordinho, sempre andei fora do peso, tá ligado? Gostava de comer pra caralho. Pô, eu não fumo, não uso droga, não bebo cachaça. Pô, já ficar fazendo dieta direto também. Cara, eu não traio minha mulher, não faço nada disso. Pô, deixa eu comer pelo menos. Já. Aí, tipo, vai que eu começo a fazer um desses negócios. Aí, não, é melhor comer então. Eu sempre gostei de comer bem, gostava de comer, eu gostava. Então eu andava ali. Falei, cara, tem que bater o peso. Aí fui pro Rio, me internei na academia com meu irmão só puxou o treino. Todos os moleques lá do morro lá, porra, moleque do morro é tudo aqueles magriceirinhos mesmo, desse tamanhozinho assim, ó. Que não cansa, aí, né? Deus me livre, minha mãe, pá. Aí, meu irmão, meu peso foi baixando. 2 semanas, minha mãe cozinhando feijão, comia só feijão. 2 semanas, aí voltei tão magrelo que até minha mulher, quando me olhou, começou a chorar, achou que eu tava doente, tá ligado? Aí, e fraco, que tu volta fraco, né? Sim. Aí, desidratação naquela época, a gente não sabia como desidratar. Mas aí fiz tudo, bati o peso, meu irmão, fiquei um monstro, tava um monstro, forte demais, brother, forte demais. E lutei, aí tipo, a nossa chave tava muito pesada, a nossa chave, entendeu? Porque, tipo, os caras botaram, na minha categoria, na minha chave eu fui convidado, mas tava o campeão da seletiva, americana, que foi o Ed Bravo. Tava o vice-campeão da seletiva americana, que foi a minha primeira luta. Tava o campeão da seletiva brasileira, que foi a minha segunda luta, que foi o Rani. E tava o Royler, e tava o Barrett Yoshida também. O Barrett Yoshida tava do outro lado da né? chave. Entendeu? E o Royler era a semifinal. Deveria ser a semifinal. E aí em São Paulo, eu tava lutando em casa, meu irmão, São Paulo, torcida lutando no Brasil. limpeza. Lutar no Brasil é legal, eu sou carioca, mas eu sou um paulista. Tua história cara. também tá em São Paulo. Eu sou quase um paulista, entendeu? Tipo, morei lá há muito tempo, adoro aquela cidade, adoro entendeu? A família que eu criei lá. E aí eu fui lutar, cara. Lutar lá tinha esse sabor especial, meus alunos tudo lá. E aí fiz a primeira luta, ganhei, porra, os caras me deram um shortinho, patrocinador parecia, meu irmão, aquele shortinho de lambaróbica de antigamente, tá ligado? Pô, lutei com maior vergonha, lutei rapidinho pra poder... trocar logo. Pra poder trocar, e fui pra lá depois, que depois eu peguei outro short, falei, não vou dar aquele short não. Aí eu peguei um shortzinho melhor, né, que eu coloquei um short... Acima do joelho, né? Porque aí os caras tacavam aqui em cima da coxa, Porque o patrocinador né? era tipo aqueles bad boyzinhos que tinha antigamente. Tipo sunga de pai e sunga de cara, praia. Eu falava, não, eu sou meio, porra, sei lá, eu sou old school também, mas, pô, eu sou um cara meio old school, cabeça aberta pra modernidade também, né? Aí eu fui lá, lutei a primeira luta rapidinho, porque eu queria, porra, ir embora e trocar de roupa, porque eu não, porra, tava incomodado. Aí a segunda luta foi com o Rani, terceira luta, eu já tô no aquecimento esperando você lutar com o Royler. E aí, de repente, comecei a um barulho, meu irmão, maior barulho. Eu falei, o que foi isso? Saí lá do meu camarim lá, que a gente lutou dentro de um ginásio maneiríssimo em São Paulo. Aí, do Ibirapuera, tinham vários camarins pra poder botar a galera. Aí eu fui lá, olhei, meu irmão, tô vendo o Ed Bravo com a mão pra cima. Eu falei, meu irmão, deu zebra aqui. Aí eu tô vendo, caraca, ganhou. Aí eu voltei, meu irmão, meu corpo tava, tava feliz e triste ao mesmo tempo, não sabia. Aí eu voltei, porque agora eu tinha que ressignificar aquela a minha ansiedade, porque eu tava me preparando pra lutar com o cara. Aí o cara que tava me preparando perdeu.
Aí eu vou lutar com outro cara. O outro cara, na minha cabeça, pai falava, não, porra, tranquilo, esse cara é mais fácil e tal. Eu falei, não, mas não tem, brigar com essa, não é mais fácil, é luta. Sim, verdade. Entendeu? Então comecei a brigar com essa euforia, essa descarga de adrenalina diferente, comecei a entrar no foco, para não desfocar, me preparei mentalmente. E aí foi legal, cara, foi muito especial, porque veio o Roller, o Hélio Gracie, o Rickson, vieram todo mundo assim na sala que eu tava, trocar uma ideia comigo. Eu morei na rua junto com o Roller morava na mesma rua que eu, entendeu? Então a gente se conhecia bastante, assim, a gente tinha uma intimidade, não era amigo, nunca treinava. Nós éramos rivais de luta, mas eu sempre tive muito respeito por ele. Apesar de ter lutado, entendeu? Ter lutado com ele, eu tinha uma admiração, entendeu? E um respeito muito pelo que ele representava. E eu represento hoje em dia no esporte, eu sempre tive um carinho enorme por ele. E aí ele veio lá, veio falar comigo, mostrar a posição, falar sobre o erro que aconteceu, aí me mostrar a exposição, trocamos mais informações, e ele falou uma coisa muito séria que entrou com uma motivação muito grande. Ele falou, cara, esse título tem que ficar no Brasil. Porque agora a gente tinha dois brasileiros na semifinal, era eu e o Soca, e 2 americanos, que era o Barrett Yoshida e o Ed Bravo. Esse título tem que ficar aqui no Brasil. Esse título não pode ser... É como se ele tivesse, ele tinha reinado essa categoria até ali. Sim. Ele tava falando, meu irmão, agora é contigo. Foi a passada de bastão, né? Exatamente. Foi o que eu tava sentindo. Então foi um momento maneiro pra caraca que eu guardo muito. E eu fui lutar com essa energia. E eu lutei, eu já tava com a minha estratégia montada, entendeu? Então, era uma fase, não é? Todo mundo lutava muito o old school, amassando, minha guarda. Sim. Eu trouxe essa velocidade, os leg drag, as toreadas pra fora, os quebradas de quadril, entendeu? Então eu vim passando pra fora, não tive problema né, dentro dessa luta com o Ed Bravo. E aí ganhei essa semifinal, fui pra final com o Barrett Yoshida, fiz uma luta mais equilibrada, que eu queria deixar o título. O Ed Bravo o Barrett Yoshida era um cara muito perigoso em golpes de finalização, heel hook e armlock, era um cara muito flexível e perigoso. Fiz uma luta bem segura, entendeu? E pontuando dos momentos corretos, entendeu? Fiz uma luta bem segura, fiz um campeonato excelente, assim, e fui campeão em casa, cara, foi ótimo, entendeu? Foi bacana. E mantive a promessa ou a expectativa do que a família Gracie esperava dessa categoria esse título ficar no Brasil. E, na verdade, essa categoria do 66, do Abu Dhabi, é a única categoria que nenhum estrangeiro ganhou. Caramba! Todas as outras, algum estrangeiro já foi campeão. A 66 sempre foi dominada por brasileiro. Continua até hoje, né, com a galera exatamente. Da nova geração. Leozinho, queria muito que você falasse um pouco da Checkmate, né? Checkmate está passando por uma renovação de safra agora, né? Nós tivemos o nosso maior campeão mundial 13 vezes, o Bochecha, que eu sinto muita saudade de ver lutar, mas entendo também os objetivos dele. Teve uma hora que você quer fazer outra coisa diferente. E agora tem aí o Jansen, que ano passado foi a vitória mais importante da carreira dele. E a Checkmate está vindo com muitos atletas novos aí, alguns espalhados no grappling, começando a mandar muito bem também. Tem o Gabriel Almeida, tem o Lucas Protásio que vai lutar, tem o Nagai também, que foi campeão mundial. Como é que estão os planos da Checkmate? Como você vê essa renovação entre safra e Leozinho? Cara, a gente tem muitas escolas. Nós somos uma equipe que nós temos muitas escolas e a gente tem um programa de treinamento para todas elas, entendeu? Mas a gente tem um programa de incentivo ao esporte. Nós temos, em Curitiba, nós temos uma sede, apesar de ter centros de treinamento de profissionalização de atletas de competição em outros estados, nós temos também uma sede onde a gente consegue captar academias, esses atletas que têm menos recursos, levar para esse lugar e hospedar eles e dar ele treinamento, inglês, e uma educação de esporte de performance. Irado. E dali depois ir para um cenário internacional e abrir o mundo para eles, né? Então a gente já vem fazendo isso já há muito tempo, né? E a gente vê e a gente tem uma constância, é igual uma onda do mar, é igual o mar, entendeu? São várias ondas, a gente vê. Então, se a gente se preocupa só com uma geração, você vai ter uma defasagem nas outras gerações. Então a gente tem uma constante incentivo nos faixa branca. Preparando a base, né? Porque esses vão ser os azuis de amanhã,
que vão ser os roxos de amanhã. Então a gente tem muitos bons atletas vindo de azul, nós temos muitos bons atletas que são roxas, nós temos uma safra boa de marrom e nós temos pretas que já estão se renovando para ser os próximos novos campeões, né? Então, o Bochecha é um cara que realmente faz falta no cenário de competição, muita coisa. mas ele é um cara que ele foi muito bom pra gente. Foi nossa pesquisa, acabou virou nosso blueprint de atleta, né? Então a gente é um case ali da Checkmate. E ele é um cara bom, é um ótimo exemplo pra gente mostrar e ter na academia, né? Porque é um cara acessível a todos, é um cara que entra na academia, cumprimenta todo mundo, respeita os horários, se coloca como aluno, quer aprender, faz o drill, faz posição. Não é um cara que quer faixa preta, quer escolher treino, quer fazer só sparring, não, ele entende da mecânica, por isso foi campeão tantas vezes, entendeu? Então se coloca debaixo de treinamentos, entendeu? E vira aluno, se permite ser aluno, entendeu? E ele, por mais que hoje em dia ele não compita nessas competições, ele é grande influência para essa nova geração, continua visitando a academia, continua treinando com todos eles, continua sendo um ótimo exemplo para a gente ter e apontar para a nova geração como o modelo de atleta que a gente quer. Sim. Queria que você falasse um pouco do Jansen, essa questão. Hoje ele é uma nova estrela do jiu-jitsu. Eu, por um tempo acompanhando tantos atletas, acredito que ele ainda está se acostumando com tanto holofote em cima dele agora. As pessoas querem saber como ele pensa. Mas uma coisa que eu tenho, assim, gostaria de saber, porque ele não fez tantas super lutas logo depois do Mundial. Foi uma opção da equipe dele de dar um descanso e voltar só agora. Ele lutou na Rússia, mas depois do Mundial acho que foi só essa luta na Rússia, BJJ Styles e a luta na Rússia. Então, mas isso se você quer... Então, mas aí já foi bastante, porque o Mundial foi no meio do ano. Sim. Né? Entendeu? Então, tipo, você tem... Eu gosto de dar descanso para meus atletas. Legal. Então, é uma coisa que eu aprendi na minha de tirar a sobrecarga e você se dá um presente. Então, você valoriza o seu processo e não o seu resultado. Isso é importante pra gente. E eu gosto. Então, ele teve performance no Mundial, que é meio do ano. Sim. Do meio do ano até o final do ano, entendeu? Nós falamos aí 3 competições. Sim. Entendeu? Então, se você dividir, são uma competição a cada 2 meses. É o descanso, camp, performance. Descanso, camp, performance. Então foi algo realmente planejado. Querer botar o cara para lutar mais vezes, 2 vezes por semana... Já é uma gestão de carreira. Mas aí, tipo, você vai ter competições que você não vai ter a mesma performance que a outra. E o primeiro ano dele, ele veio lesionado. Ele competiu o ano inteiro, o primeiro ano de faixa preta, lesionado, sobre um produto, sobre uma modalidade que eu queria que ele tivesse uma experiência, que foi o sem kimono. Sim. Só que a entrega de um atleta desse, ele se entrega até se machucar. Exato. Entendeu? Então ele foi lutar, ele foi participar da casa do Rouge Number One sem saber nada sem kimono. E chegou na final, né? E chegou na semifinal, final, sei lá. Na semi. Chegou na semifinal. Só que sem saber nada. Brabo entendeu? Demais. Exatamente, só com uma luta de kimono. Mas eu queria que ele tivesse essa experiência, queria que ele pudesse... Ele é muito calado, é muito tímido, é um garotão, entendeu? E eu queria que ele tivesse essa experiência de poder ir lá de câmera. E ele foi vindo, entendeu? Então ele foi quebrando vários gatilhos dele de ser calado, de se abrir, de poder, de confiança, de falar, entendeu? De aprender o inglês, ele estava... Eu sou aquele tio, cara, eu sou o tio que tem uma responsabilidade enorme. Porque ele é aluno do Ricardinho e aluno do pai dele, do Bode. E eles estão no Rio de Janeiro. E ele foi campeão juvenil azul. Entendeu? Então eu peguei ele campeão azul. Entendeu? Foi morar comigo nos Estados Unidos. Aí foi quando o pai, o professor, deixou ele comigo. O Leozinho agora é com você. Exato. Mas aí, meu irmão, quando você entrega um produto para uma pessoa, você quer esse produto melhor do que você deu. Claro. Entendeu? E aí é um trabalho psicológico e físico para você colocar, entendeu? Então, tipo, e eu sou o tio, entendeu? Então eu tenho... e ele também, assim como o Bochecha, é um cara que sempre se colocou muito como atleta. Mas ele veio comigo na adolescência, mas eu precisava ter essa confiança. Então a gente foi criando essa confiança, né? Desde da faixa azul, na faixa roxa, entendeu? Vitórias e derrotas, entendeu? Frustrações e alegrias, a gente criou uma amizade de respeito e confiança. Entendeu? Então hoje em dia nós temos uma confiança muito grande de poder tomar decisões.
entendeu? Mas em momento nenhum eu me boto na posição de decidir pela vida de nenhum atleta meu. Porque eu, como atleta, eu coloquei a decisão nos meus professores. E muitas das decisões deles foram pautadas no que era bom pessoalmente neles e não era para mim, que era o atleta principal. Sim. Então, essa foi o que acabou decidindo eu querer ter minha própria equipe. E isso é uma coisa que eu tenho muito para mim. Eu não tomo decisão, mas as minhas... Você tá ali como um conselheiro. Eu abro para ele as opções que ele vai ter para poder decisão. Entendeu? Então nós tínhamos, quando ele começou a lutar, o segundo ano, eu falo para os meus atletas, você tem 3 anos para você se estabelecer na sua faixa preta. Você tem 3 anos para você se reconhecer que tipo de faixa preta você é, de achar a tua categoria, achar a tua velocidade. Porque até a faixa preta, todo mundo melhora um pouco, muda de faixa. Sim. Só que na preta não dá para mudar. Não tem mais, você só muda de categoria. Sim. Entendeu? Então você vai se adaptar achando a tua categoria, você tem 3 anos para você se adaptar e se achar onde que vai ser, e aí vai ter mais anos para você ter performance ali dentro. Entendeu? Então não é... Tem gente que já se encontra de primeira, tem gente que demora um tempo. O Jansen passou o primeiro ano, aí arrastou essa lesão e eu vi que a lesão atrapalhou ele. Entendeu? Então eu mandei ele para um descanso maior no Rio, entendeu? Porque ele estava 2 anos lá, então você vê como é que a pressão psicológica é grande. Ele estava 2 anos longe da família, um garoto que foi criado junto com os pais. Muito novo, entendeu? Né? Mas por causa de visto, competição. Então chegou uma hora, acabou o primeiro Mundial lá, que eu falei, cara, vai pro Brasil. Ele falou, mano, eu vou pro Brasil só em dezembro. Eu falei, não, vai pro Brasil agora, brother. Entendeu? Vai pro Brasil agora, vai fazer bem, faz com a tua família e tal. Porque agora que o descanso do atleta é diferente não segue a rotina do calendário anual. Sim. Nosso calendário é diferente. Vai agora, acabou o Mundial, vai se dar esse presente, vai lá. E foi a melhor coisa, porque ele veio, tomou um banho no Rio de Janeiro lá, mergulhou na praia que ele ia de criança, fez um churrasco lá na laje. Se conectou com as origens. Se conectou e entendeu por que ele virou lutador. E ele ressignificou uma coisa que ele entendeu por que ele estava morando lá fora. Qual que era ele lembrou de onde ele é e qual que era a ele missão tá. dele. Meu irmão, ele veio diferente. Outra pessoa. Tanto que a decisão de lutar o Mundial no médio veio dele. Ele falou, Léo, quero lutar o médio. Aí eu falei, eu gosto de entender essa parte psicológica. Eu acho que hoje em dia, por mais que eu tenha experiência... por quê? Eu falei assim, pô, vai lutar o médio por quê? Porque a categoria, o peso dele sempre foi entre o médio e o meio pesado. E ele nunca subiu muito pesado. ali no meio. E ele não é aquele pesado, não perdia peso. Ele falou, porque eu quero lutar o médio, eu quero lutar com o Tainan. E se eu não lutar com ele nessa categoria agora, talvez eu não lute depois, entendeu? E é uma coisa que ele quer, né? Que eu falo, pô, brother, eu vi que ele realmente queria. E quando um atleta tá motivado a fazer alguma coisa, meu irmão, eu só incenteio mais. Aí eu lembro, falei, então tá bom. Então tá bom, agora então cola pra cá e vamos fazer o camp. E aí ele treinou, baixou o peso, bem, entendeu? Lutou. E a categoria deu mais ênfase ainda, porque entrou o Tai, tava todo mundo. E aí eu botei o nome, ele entrou na categoria e foi ótimo, né? Entendeu? Então, ele criou entendeu? Buscou essa responsabilidade e assumiu, né? E teve uma performance muito boa, esperada. Ele ganhou 2 lutas ali que tá na história da carreira dele. Vão ter outros desafios, claro, vai ter outras performances, mas essa aí vai ficar marcada, que ele ganhou do Tai, né? Ganhou do Tainan, que tava numa sequência de vitórias, meu irmão, bicho papão da categoria, e ele foi lá e ganhou. Teve algum conselho assim, Leozinho, que você falou pro Jean, assim, ó, essa é a forma de lutar, que você pode se sobressair nessa luta com o Tainan? Qual foi, assim, um conselho ou algo psicológico que eu vi que você gosta bastante dessa parte? Teve alguma coisa que você falou pro Jean? Assim? Cara, o camp foi feito, né? A gente conhecia, não foi a primeira vez que eles lutaram, entendeu? Já tem uma história. Eles lutavam lá de roxa. Só que aí é onde entra o atleta. O atleta, a gente entra na mente dele desde a faixa roxa. Quando ele começou a lutar com esses caras, quando ele pegou a faixa roxa, ele foi o primeiro campeonato dele, ele lutou com 3 atletas faixa roxa da mesma equipe, da OJ. Ele tomou pau dos 3, entendeu? Foi logo quando a gente começou a trabalhar junto, treinar. Aí ele ficou muito triste, frustrado. Eu falei, ó... E ele me perguntou, Léo, como é que eu vou fazer lutar? Eu falei, cara, eu quero que você faça o seu melhor, faça o que você quiser. Ele fez o que ele quis e ele perdeu. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, deu ruim, né, brother? Deu.
Falei, então é o seguinte, você tentou o que você quis? Tentei, não deu certo. Falei, você não tem outra opção a não ser confiar em mim. Porque eu precisava desse... Você mostrou para eles duas opções. Não, primeiro mas eu precisava ter a confiança dele. Então eu, como coach, eu fiz isso. Eu joguei ele lá, aí eu falei, agora você precisa confiar em mim. Aí eu falei, o outro campeonato já era muito próximo. Eu falei, na próxima competição que você for lutar, e ele lutou com os 3 de novo. Eu falei, eu só quero que você não vai mudar nada na tua estratégia, mas você tem muito mais jiu-jitsu que os caras. Luta solto. E sai na mão. Aí ele ganhou dos 2, que era o Matheus e o outro que é um italiano lá da categoria dele. Borgonovo? Isso, exatamente. Aí ele ganhou dos 2, aí perdeu pro Tainan de novo. Só que a luta já foi uma briga boa e no final ele cresceu e aí o Tainan começou a amarrar a luta. Aí eu falei, hoje você ganhou desse cara. Ele perdeu. Eu falei, hoje você ganhou. Porque quando um cara começa a ter que usar de recursos para amarrar a luta, ele não é confiante no jiu-jitsu dele. Aí eu falei, agora tu vai lutar assim o tempo inteiro, solto o tempo inteiro. Esse é o Jansen, entendeu? Lutar solto. Agora saber que vão ter armadilhas no meio do caminho. E aí você vai ter que então, a construção dele como atleta veio desde lá atrás. Veio da roxa. Aí ele lutou 6 meses de roxa, aí fez a final, né, do Mundial, ele foi campeão. Naquela época existia uma regra, então ele não podia mudar para faixa marrom. Aí o Tainan subiu para marrom, ele não pôde subir para marrom porque ele tinha só 6 meses de roxa. Ele foi campeão com o Mundial, ele tinha 6 meses de roxa. Aí ele ficou retido lá, lutando, entendeu? E aí ele só teve a oportunidade de lutar com o Tainan agora, entendeu? E, obviamente, o Tainan é um atleta, meu irmão, que se destaca, entendeu? Obviamente é um cara que a gente observa, eu gosto de ver ele lutar. Mas o Jansen é um cara que exige muito do Tainan também, entendeu? Exige muito dos outros atletas. Eu sabia que a luta dele com o Tai era uma luta muito perigosa, porque o Tai é um cara que luta estilo pra muito frente. solto também. Exato, luta igual o Jansen. É verdade. E aí, o melhor jiu-jitsu ganha, porque é o jiu-jitsu. E o Tainan, meu irmão, e o Tai e o Jansen na semifinal fez uma luta espetacular, entendeu? E aí pra final, eu esperava que a luta fosse exatamente como fosse. Tecnicamente ele tinha treinado tudo já tinha tudo treinado. O professor dele, o coach dele é o irmão dele, entendeu? Então, hoje em dia o meu papel também é desenvolver os professores, o coach. Então eu queria que o irmão dele fosse o head coach lá na hora, entendeu? Então ele estava preparado já tecnicamente, com a técnica sobre as posições que ele deveria fazer. E mentalmente ele pediu essa categoria, ele estava bem preparado no dia, né? Entendeu? Então, tipo, a decisão da categoria veio dele, a decisão de fazer aquela luta era dele, entendeu? De uma coisa que ele queria realmente, entendeu? Se provar que ele poderia lutar nessa categoria, lutar bem, entendeu? É uma coisa que ele precisava para ele, entendeu? E depois disso a gente passou essa luta, foi do Mundial, eu queria lutar ele foi atrás dos caras que ele perdeu e que foi campeão mundial. Então eu falei, meu irmão, o lutador ele é movido a títulos ou movido a quem bateu nele, né? Então vamos atrás daqueles caras. Então ele tinha perdido pro Braguinha, aí ele foi lutar com o Braguinha fez uma luta sensacional. Exatamente. Aí ele tinha perdido pro Felipe Andrew no AJP, eu falei, vamos atrás do... Só que a gente não conseguiu casar essa luta ainda, entendeu? Mas era uma luta que a gente queria para poder fazer essa luta. Mas ele é um cara, um lutador. Se fala, pô, ele luta com qualquer um, entendeu? Ele é um cara que realmente ele gosta de lutar, gosta de desafio, gosta de lutar com qualquer um. Irado demais. Leozinho, tem alguém assim que tá vindo pra dar checkmate ainda que não tá nos holofotes ainda, que você vê assim, essa pessoa, se continuar, ela vai ser uma grande estrela do jiu-jitsu também? O irmão dele, cara. O irmão dele é... Eu vejo porque eu vejo em treino. O algoz do Jansen é o irmão dele. Mas o Jonathan também é o cara que fez o Jansen, né? Você tem um irmão mais velho que te bate ali, que te puxa, faz com que você, se você não desistir e sobreviver, você vai ser melhor. Entendeu? Então o Jonathan é esse cara. Muito preparado. É um dos melhores atletas que eu tenho, assim. Mas falta
um rompimento, assim, um Virada de gatilho. chave ali, né? Lutou muito bem o último Mundial, entendeu? Lutou muito bem o último Mundial, entendeu? Gosto quando ele luta na categoria pena, porque exige bastante dele com uma disciplina, foco, mentalidade, entendeu? Mas ele tem umas responsabilidades nas costas, que não é a mesma que o irmão, então ele tem outras responsabilidades, ele é casado, entendeu? Família, prover, dar aula, competidor, entendeu? Tem algumas responsabilidades diferentes, mas é um atleta que é um talento, brother, é um talento como competidor. Irado, vamos ficar de olho aí. Quase 1 hora de resenha, chegando no final tem um quadro aqui, ô Leozinho, que eu vou fazer algumas perguntas rápidas pra você. Você não pode pensar muito, ó. Pá, pá, pá. Que aí a gente fecha o quadro aí. Vou começar. Um vício. Cara, treinar, Uma comida preferida. feijoada, Um lugar preferido. a minha casa, Momento mais especial da sua vida. o nascimento dos meus filhos, Um ídolo. bochecha, Maior vitória da sua carreira. poder prover o que eu provenho pra minha família toda. Uma derrota dolorida. Derrota dolorida, Uma derrota que te marcou, você fala, caraca. ai. Um momento assim. Não, porque você fala derrota, tipo, do bate-pronto, vem coisa muito mais emocional, né? Tipo, foi perder esse meu amigo Anjo pelo câncer, né? Mas, porque às vezes as pessoas querem ver de luta, né? da Não, luta. pode ser uma coisa pessoa assim, uma derrota. Da luta foi a frustração de lutar em campeonatos que eram imparciais. Essa foi uma frustração chateada. Uma coisa que tira seu sono, assim, um medo. Que tira meu sono. Caraca, é difícil isso, que eu durmo bem pra caramba. Um medo, talvez. Um medo? Minha família, né? A gente sempre se preocupa com a família. Saúde e família. Maior sonho, maior meta da vida. Se você já não tiver concluído muitas aí, mais uma Cara, meta que você ainda tem. É ver o jiu-jitsu. Como é que eu falo? Tipo, ver o esporte ganhar o que o One está proporcionando, mas ver essa maneira justa, essa maneira de oportunidades ser justas por méritos, né, dos atletas. Irado. Galera, se você chegou até o final, você viu que a história do Leozinho é muito impactante, até o que ele está fazendo pela Checkmate hoje. Muita gente não sabe, então é legal, a Checkmate está investindo nos atletas, tem muita coisa boa chegando para o jiu-jitsu. Ele é um cara que já pavimentou o esporte, uma das pessoas que pavimentaram o esporte até o dia de hoje, continua abrindo caminhos para os novos atletas, para quem está no momento. Eu estou muito feliz de ter feito essa resenha com o Leozinho, porque eu sou grande fã. Quando eu comecei lá com 18 anos, no estagiário da Gracie Mag, eu já sabia várias histórias do Leozinho, e ter essa conversa com ele hoje foi muito especial para mim. Espero que vocês tenham curtido, assim como eu, de estar ao lado de um ídolo do esporte, uma pessoa que só faz bem ao esporte, só quer coisas boas para o esporte. Então não deixe de se inscrever. Segue o Leozinho lá nas redes sociais, que agora ele tá bem ativo também. Leozinho, obrigado aí por ter aceitado o convite aí pra gente trocar uma resenha. Não, obrigado você demais. Até esse espaço, isso, acho que esses tipos de canais, o que você vem fazendo é muito importante para a comunidade, poder as pessoas mostrar esse lado, se expressar e poder alcançar. É toda uma rede de relacionamento que a gente precisa estar bem alinhado. Tamo junto, até a próxima. Os